Elaine Lazzaroni. Nós vamos ouvir a experiência de vida real com a intercambialidade e múltiplas trocas em um centro de terapia assistida do SUS, explicado pela doutora Elaine, farmacêutica do Instituto de Câncer e presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. Eu peço que a técnica coloque aí a apresentação da doutora Elaine. Obrigado, Ana. Então, primeiramente, agradecer pelo convite, o convite da Priscila, o seu, do doutor Ricardo Garcia também para estar aqui com vocês hoje, trazendo um pouquinho, trazendo uma realidade um pouco diferente, né? A oncologia, ela se organiza e ela acaba tendo algumas questões diferentes que eu acho interessante para a gente poder contribuir para o debate. Bom, então o convite para a gente estar discutindo um pouquinho essa questão da intercambialidade num contexto diferente do de vocês, trazer um pouco a realidade do que a gente está acontecendo dentro de um Instituto Nacional em Oncologia, como é o INCA, lá no Rio de Janeiro. Foi. Pode voltar mais um, por favor, que é a declaração de conflito de interesses. Então, efetivamente, não tenho necessidade de declarar nenhum conflito para essa apresentação, mas eu também sou speaker de diversas indústrias farmacêuticas, mas não participo de uma pesquisa patrocinada. E, para deixar claro também, fotos e figuras que eu estou utilizando aqui foram extraídos da internet, ok? E muito dessa apresentação foi baseada no que a doutora Maile Reto, farmacêutica, que trabalha comigo lá no INCA, especialista na área, inclusive, de imunobiológicos, ela permitiu, me cedeu para que eu pudesse estar apresentando aqui para vocês. E também para informar que eu aqui declaro que estou manifestando minhas opiniões pessoais, ok? Não estou representando diretamente, não falo por nenhuma instituição. Tá bom, meu bem, para baixo, obrigada. Acho que a gente é para cima, tá bom. Bom, então, muito já se falou aqui, né, doutora Fabiana, doutor Wagner, já abordaram bastante o tema da intercambialidade, da possibilidade, então, de fazer a substituição do originador, do que vem primeiro, o originador aqui, referência nos Estados Unidos, enfim, inovador para uns, e a possibilidade, então, de fazer a substituição, a troca, enfim, pelo biosimilar, e a possibilidade também de um biosimilar para o outro, então não só fazer a possibilidade de intercambiabilidade com um produto que foi originador e referência, como também entre próprios biosimilares. Então, os Estados Unidos falam, olha, não basta você ser biosimilar, você precisa também ser intercambiável. Então, para o FDA, há necessidade de você apresentar os estudos de biosimilaridade, aqueles estudos exaustivos de comparação, enfim, onde você garante a biosimilaridade, aqueles triângulos invertidos, aquela lógica toda. Mas não basta isso, no FDA, se você quer ser intercambiável, você também tem que apresentar os estudos de intercambiabilidade. Então, lá nós temos os biológicos que são biosimilares, e que não são intercambiáveis ainda, e os que são biosimilares e intercambiáveis, ok? Então, essa é uma questão americana importante, tá? Nos Estados Unidos é assim, preciso dos estudos de switch, de duplo switch. Duplo switch são aqueles estudos onde você começa com o originador, o braço começa com o originador, troca pelo biosimilar, em determinado momento volta para o originador, enfim, então você tem idas e vindas com os produtos e a necessidade de apresentar estudos nesse nível para, de fato, ganhar a caracterização de intercambiável. Na Anvisa, como já foi também apresentado pelos doutores anteriormente, a Anvisa tem um statement muito claro, falar, olha, a intercambiabilidade não é uma questão regulatória, aqui a gente não vai ter definição de que é intercambiável ou não, diferente do FDA. O FDA exige estudos de intercambiabilidade, a Anvisa não. Então, aqui não é uma questão regulatória, aqui é uma questão da prática clínica. E, como tal, deve ser suportado pela decisão médica. Não recomenda que sejam feitas múltiplas trocas e não recomenda a substituição automática. Ok? Sempre passando pela avaliação do médico e depois fizeram até uma atualização, incluindo o farmacêutico também, nesse processo de avaliação da intercambiabilidade. Então, a avaliação médica e a adequada atenção farmacêutica, é o que está no documento atualizado da Anvisa, são imprescindíveis no caso de troca de produtos biosimilares e seus comparadores.
ficando a rastreabilidade e o monitoramento do uso bastante dificultado nesses casos. E aí eu destaquei que é verdade. De fato, conforme for no mercado entrando novos produtos, novos biosimilares, a gente vai ter, de fato, cada vez mais dificuldade de ficar criando essas rastreabilidades. Por isso que os serviços precisam realmente se adequar para dar conta de acompanhar esse tipo de coisa. E mais recentemente, em setembro desse ano, a EMA, a agência europeia, ela então bate o martelo e diz, não, ok, aqui a gente faz, sim, a intercambiabilidade pode ser feita. Lá a União Europeia usa biosimilares há mais de quase 20 anos, há mais de 15 anos, e com base nos estudos de vida real, esse que é o detalhe, tá? A EMA dá esse statement, a EMA dá essa afirmativa, não, é com base em estudo clínico, ok? Ela coleta dados de vida real. Sim, são situações diferentes, instituições diferentes, sistemas de saúde diferentes, tem registro para tudo lá, consegue levantar esse dado e consegue, enfim, trazer um dado robusto para uma tomada de decisão em nível nacional. E é isso que eles fazem. Então, sim, lá a intercambiabilidade não é o meu problema. Eles continuam, sim, é possível fazer a intercambiabilidade. Então, um biosimilar é intercambiável e o biosimilar pode ser substituído por outro biosimilar do mesmo produto de referência. Então, a intercambiabilidade lá, efetivamente, já está resolvida. Sendo que a substituição, eles ainda requerem... eles dizem que não vão tratar disso, efetivamente, substituição automática, cabe cada Estado-membro lá, cada país resolve. Eles não quiseram se posicionar nacionalmente sobre isso. Enfim, a nível de União Europeia. Mas eles estão com essa moral toda para discutir isso, porque eles já têm uso de produtos biológicos e biosimilares há muitos anos. Então, efetivamente, eles têm um sistema robusto de farmacovigilância, têm dados suficientes para suportar esse tipo de coisa, totalmente diferente. Aqui a linha de produtos é aprovados na EMA, aqui no FDA, a EMA já tem um histórico de uso de produtos imunobiológicos e outros biológicos há bastante tempo, há muitos anos. E aí tem esse estudo que eu também trago bastante interessante, publicado esse ano também, onde foi feita uma revisão sistemática. Aí já foi um levantamento feito em base de dados, em literatura, sobre o que tem sido publicado por aí sobre esse tema da intercambiabilidade. E aí esse estudo publicado no meio desse ano, ele fez uma análise, buscou na literatura vários estudos, achou um total de 23 estudos que trazem informações importantes com relação o que vinha sendo abordado nos estudos, segurança, eficácia, quais eram os temas e quais foram os resultados. Então, sim, ele identificou que os estudos apontavam que questões econômicas são o principal motivador para a gente adotar o biosimilar e autorizar as trocas, ok? Então, os autores que publicaram sobre isso apontavam esse tipo de motivação. Que sim, os custos dos medicamentos eram menores e, com isso, a possibilidade de ampliar o acesso dos tratamentos. A questão da alternância com outros 2 biosimilares não era um problema, todos identificados e mantiveram a informação de segurança e de eficácia para os pacientes. E sim, obviamente, reforçando a farmacovigilância, como sempre. Então, achei interessante trazer esse dado, porque é um dado diferente do EMA, que foi publicado com base em dados de vida real, aqui foi estabelecido com base nos estudos. Enfim, então é aquilo que a gente já vem discutindo, os doutores já falaram antes, é o que a gente vem discutindo desde cedo, a ideia dos biosimilares como uma alternativa, sim, para as discussões econômicas, redução de custos e, quiçá, a melhor realocação dos recursos, principalmente financeiros, e não só financeiros, como eu vou falar depois, e quiçá, ampliar o acesso dos pacientes, né? Que essa que é a nossa ideia. Os produtos biológicos, então, são, de fato, uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, não só na oncologia e nas nossas diferentes áreas. São hoje os produtos com maior venda no mercado nacional farmacêutico, acima de R$500 milhões ano. Dos 20 produtos elencados, a gente tem pelo menos 6 anticorpos monoclonais importantes. Então, assim, vieram para ficar, uma terapia extremamente importante e promissora e que traz uma série de desafios para quem atua na área. Esse aqui já é um levantamento americano, trazendo dados de preço médio do mercado americano, mostrando preço médio do originador em azul e dos biosimilares em pretinho embaixo e em cinza, indicando que se tem uma redução importante. Tem produtos que chegam a 42% de redução, 24%, 22%, 26%, 42%, 45% de redução no preço com o advento dos biosimilares. E tem alguns estudos já indicando que não abaixa só o preço do biosimilar. O próprio referência também, num ambiente concorrencial, ele se comporta de outra forma e também abaixa o preço.
Então, eu trouxe aqui, pena que está distante, esse aqui é um print da tela da tabela CMED, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, trazendo para vocês, exemplificando um pouco do que a gente está dizendo. Aqui, especificamente, do trastuzumab, que a gente conhece bastante em oncologia, e aí, então, com preços variando de R$12.000 até R$5.000 o produto. Então, traz uma questão aí bastante pertinente para a gente estar discutindo. E, de forma ilustrativa, eu trouxe para vocês os dados lá do INCA, do como a gente estava comprando. Então, a gente, em 2019, a gente ainda usava o originador, que era Roche, e comprava por R$9.690 o frasco de 440. E agora, mais recentemente, a gente já está comprando o biosimilar, a gente já comprou outros 2 biosimilares, estamos em uso do terceiro biosimilar ao valor de R$1.790. E foi com esse save, inclusive, com essa economia, que a gente possibilitou o acesso, não a esse tratamento, tá? É um case interessante. A gente, na verdade, tinha aí uma fila de judicialização bastante importante no INCA para outros medicamentos oncológicos. A gente aproveitou esse saving aqui e ampliou o acesso dos outros medicamentos que vinham sendo sistematicamente judicializados. Então, assim, uma enxurrada de produtos vindo para o mercado. Esse aqui só a quantidade de cópias do trastuzumab hoje no Brasil, já com o registro autorizado. Então, tem muita coisa chegando, efetivamente, e com bastante perspectiva. E aí, sou eu ali, que eu botei a foto do menino, mas, enfim, sou eu, pensando no seguinte, assim, os biosimilares estão aí com a possibilidade da gente realmente reduzir custos dos tratamentos e fazer nossas economias dentro da instituição. Vai ter a possibilidade, por exemplo, de realocar para outros tratamentos, não só esses, mas possíveis outros. A gente está falando de um montante muito grande, gente. Só lá no INCA, com trastuzumab, rituximab, e a gente fez competição também do cetuximab com panitumumab, não é biosimilar, mas a gente fez competição entre drogas. Foram R$5 milhões de economia num único ano. É muito dinheiro. Uma outra questão importante é que existe uma realidade administrativa que se impõe. Tá? Ana, não vou falar mal da Lei de Licitações, a 8666 de 1993. Não vou falar mal, afinal de contas, é a lei que cria a liturgia das compras públicas. Enfim, a gente precisa aprender a trabalhar com ela, os nossos planejamentos, os tempos de processo, tudo isso, que é a nossa realidade lá na divisão de suprimentos do INCA. Mas, de forma alguma, querer trazer isso como um problema, e sim como uma realidade. Uma situação que existe, que se pretende concorrencial, que se pretende que os produtos entrem no mercado e, assim, possam possibilitar a redução de preços. Então, não é uma questão do problema da lei, e sim, efetivamente, o mercado farmacêutico sendo regulado pela ótica liberal. Essa aqui é uma questão importante, né? Enfim. E aí a ausência de um amparo regulatório, porque aí a Anvisa chega e fala, não, aí a intercambiabilidade não é regulatório, a intercambiabilidade é uma questão médica, então vamos seguir as orientações na prática clínica. Enfim, esse é um problema sério. E aí, quando chegou, então, o trastuzumab no INCA pela primeira vez? Chegou em dezembro de 2020. E aí, seguindo, obviamente, o statement da Anvisa, né, que estava lá, dizendo que é adequado acompanhamento farmacêutico, a gente falou, tudo bem, vamos acompanhar os pacientes. Então, quando o trastuzumab, o primeiro biosimilar, chegou no fim do ano de 2020, tínhamos 288 pacientes em tratamento. 77 em neoadjuvância, que, na verdade, é o tratamento antes da cirurgia oncológica, 108 adjuvantes, ou seja, o tratamento quimioterápico pós-cirurgia oncológica, e 103 em cuidado já paliativo. E aí a gente falou, não, vamos fazer o nosso planejamento. Afinal de contas, vamos organizar tudo direitinho aqui no serviço, vamos acompanhar os pacientes, vamos fazer o seguinte, paciente de primeira vez, a gente entra já com o biosimilar, a gente faz a intercambiabilidade, o paciente que é neoadjuvante e adjuvante, não vamos manter a marca anterior, que no caso era o originador. Não deu, né? Durou pouco a nossa ideia. Durou pouco a nossa ideia. Porque nisso, em paralelo a isso, o Ministério da Saúde já vinha fazendo compras, acordos, já tinha, né, PDPs liberando outros produtos, compras, pregão em andamento, compra pública. E aí a gente vem. Em dezembro chegou o primeiro biosimilar. Em janeiro chegou outro biosimilar. Aí, em março, chegou um outro lote do primeiro biosimilar. Aí, em maio, já chegou um outro lote do segundo biosimilar. E aí, agora, chegou um terceiro lote. Assim, não deu. Não deu.
E olha que o nosso serviço é extremamente organizado, mas a gente não deu para a gente ficar separando o tratamento da paciente A com a paciente B. Não foi possível, nessa realidade aqui, fazer esse tipo de controle. O que a gente garante é a rastreabilidade. Absolutamente tudo que é manipulado, a gente sabe para quem foi, mas evitar que a paciente A tivesse acesso ao produto B, isso simplesmente não foi possível. Aí a Maeli até tirou uma foto da cabine na época, como é que fica para o farmacêutico que está lá preparando os produtos, o que ele estava vendo. Quer dizer, ele tem um frasco do originador, que na verdade era adquirido pelo INCA, por uma indicação que não estava na Conitec, porque ainda tem disso, né? Na oncologia a gente tem várias indicações e tem algumas que vão para a Conitec, umas aprovadas, outras não. Mas lá no INCA, obviamente, é um instituto nacional, a gente acaba sim fazendo algumas questões que não estão previstas na Conitec ainda, porque a gente vai gerando dado. Mas aí já tinha um biosimilar que já estava vindo nos diferentes lotes. Depois veio o biosimilar que a gente comprou no INCA para substituir o originador, enfim. Então, um desafio bastante grande. Aqui é a lista de marcas do início de 2021 até junho de 2022. Quer dizer, em um ano e meio, as pacientes do INCA usaram 4 marcas de biosimilares diferentes. 4 marcas de biosimilares. Então, esse é o cenário nosso aqui. A possibilidade de voltar a usar o originador é nenhuma, né, frente aos produtos que a gente já tem hoje com preço. Ninguém vai voltar a pagar 9 mil na Roche, na verdade, então. Então, o que temos é isso aqui. Né, o cenário de um biosimilar para o outro, efetivamente. Esse é o nosso cenário lá. Então, a gente começou a levantar alguns dados, obviamente, enfim, institucionais, né, um compromisso da gente ampliar esses dados. Então, esse foi o primeiro estudo que a gente fez em neoadjuvância no câncer de mama, que ainda era o originador, porque uma questão importante que eu aprendi até com o próprio Dr. Ricardo Garcia, a importância da farmacovigilância, ela ter o antes e o depois. Não é possível discutir farmacovigilância hoje de um biosimilar se você não tinha farmacovigilância antes do originador. Simplesmente não é possível comparar, né, Ana? Então, a gente pegou os dados... pegamos os dados do originador para a gente entender como eram os efeitos adversos. Aqui, no caso, a gente usa muito a discussão. O trastuzumab, ele traz uma cardiotoxicidade importante para os pacientes, principalmente porque ele é feito num processo, junto com o esquema quimioterápico, que já usa um medicamento cardiotóxico, que é a doxorubicina, ciclofosfamida também, enfim. Então, a gente utiliza como indicador de um evento adverso grave em oncologia a cardiotoxicidade. Porque o trastuzumab, ele é anti-HER2, que também tem nos miócitos do miocárdio. Então, quando ele impede a recuperação, o crescimento do câncer, ele também traz problemas para o miocárdio. E aí, a cardiotoxicidade é uma questão importante. A gente mede, por exemplo, a taxa de redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é um indicador de cardiotoxicidade. E a gente viu, por exemplo, que o trastuzumab, ele tinha... porque eu vou apertar o botão de novo. Ele tinha eu pedi para vocês decorarem esse número, 16,7% das pacientes observadas por nós apresentaram uma cardiotoxicidade importante. Acima de 10%, ou seja, o coração estava ficando fraquinho, a ejeção estava se reduzindo, a saída de sangue, com isso o coração fica mais fraco, é uma cardiotoxicidade importante. E aí, inclusive, uma das pacientes teve que suspender o tratamento, tão forte que estava esse evento adverso. E assim foi feito. Então, a gente tinha esse parâmetro de cardiotoxicidade, entendendo que nas pacientes de HER2 que usavam o trastuzumab tinha maior toxicidade que quem não usava. Era essa a ideia que a gente queria entender. E assim foi. Então, na verdade, a cardiotoxicidade com maior incidência em quem estava HER positivo, fazendo trastu, que o trastu traz maior risco de cardiotoxicidade, com um efeito potencializador importante junto com outros quimioterápicos. E aí, quando começou a chegar os biosimilares, a gente foi lá e fez um estudo, uma revisão de escopo, que é uma revisão sistemática mais simplificada, porque a gente queria tentar entender quais eram os eventos adversos, quais eram os tipos de estudo que foram feitos para registrar os produtos na Anvisa, o que a gente chama dos estudos pivotais, assim, efetivamente o que estava sendo apresentado para a Anvisa. Então, a gente fez uma revisão dos biosimilares da época, porque a gente queria entender, principalmente, extrapolação de indicação e também quais eram os efeitos adversos principais desses biosimilares. Porque a gente já estava na expectativa do que a gente vai ver nos pacientes, efetivamente, né? O que já estava nos estudos. E aí mostrou, enfim, que eles têm similaridade, nem são tão similares assim, você vai depender da marca
Então, efeitos adversos que podem ser menores e maiores, que você realmente precisa acompanhar. E assim a gente fez. A gente, então, com as pacientes que entraram em 2001, fazendo o primeiro biosimilar e depois fazendo os 4 biosimilares, a gente acompanhou na expectativa de entender como é que estava esse movimento. Então, a gente conseguiu juntar 118 pacientes em acompanhamento. Reparem que a maioria das pacientes já tinham feito 4 fabricantes, pelo menos, boa parte delas. E aí a gente identificou, aqui para mostrar as variáveis demográficas, e aqui a gente identificou uma redução da fração de ejeção. Lembra que é aquele indicador de cardiotoxicidade? 5,1. Lembra que a gente tinha visto no outro estudo com o originador? Pois é. Bateu nos 16,7% com o originador e com os biosimilares chegando em 5,1%. Então, a gente entendeu que, quando comparando já com a bula, quer dizer, a incidência de eventos adversos cardiotóxicos com os biosimilares menor do que com o próprio originador, enfim, indicando aí para a gente uma certa segurança no uso desses produtos. E a gente agora está avançando para os estudos, mais estudos de vida real, dessa vez com efetividade e segurança, então discutindo sobre a vida livre de progressão, das pacientes fazendo as múltiplas trocas, lembra que boa parte já fez pelo menos 4 marcas, e analisando agora também o seguinte, porque recentemente a gente teve a incorporação do segundo anticorpo monoclonal para HER, que é para fazer o duplo bloqueio, que é o pertuzumab. Só que agora todos os estudos clínicos de duplo bloqueio são do pertuzumab com originador, que é o mesmo produto Roche, inclusive. No nosso caso, não, ele já chegou, nós já estávamos nos biosimilares. Então, o nosso estudo agora é do duplo bloqueio com biosimilar. E os dados não trouxe ainda porque não posso divulgá-los, mas são, a princípio, estão seguindo bem, os resultados são favoráveis. Então, assim, gente, além dos desafios de prática clínica dos biosimilares que a gente conhece, discutir nomenclatura, discutir rastreabilidade, aí você vai intercambiar, enfim. Tem a questão da farmacovigilância, que a gente já conversando com a Ana, né, Ana? Difícil no Brasil, a necessidade de a gente estruturar isso melhor nos nossos serviços para ter efetivamente os dados. E a importância da equipe multi nessa história toda, né? Efetivamente. Aqui eu queria só destacar para vocês um material que a gente tem da Sobrafo sobre biosimilares. Eu deixei a capinha ali, tá? Está disponível no nosso site, onde também, como farmacêuticos em oncologia, nós também recomendamos cuidado, que o paciente, a gente estabelece alguns critérios clínicos para substituição, que sejam evitadas múltiplas trocas, aquela coisa toda. Mas aí vem o mundo real, que se impõe, e aí chegam 4 biosimilares diferentes no seu serviço para você trabalhar. Então, assim, gente, a substituição automática entre biosimilares é uma realidade em oncologia. Já fazemos isso. É isso que hoje, por exemplo, trabalhamos assim. É necessário registrar esses dados efetivamente. Então, a gente precisa organizar serviços profissionais de saúde para que a gente tenha esses dados. Porque se a gente não tivesse os dados e a organização que a gente tinha, não podia chegar com tranquilidade aqui para vocês e falar, gente, está dando certo essa troca lá. Efetivamente, não podemos indicar nenhum malefício até o momento. A equipe multiprofissional, e eu botei do CTA aqui, já deixando um pezinho para a próxima fala dos centros de terapia assistida, para o acompanhamento dos pacientes, e que a farmacovigilância é fundamental. Inclusive, não só, Ana, para levantar dados desse tipo, mas também para mudar protocolos. Por exemplo, na época do originador, quando a gente identificou que a nossa taxa com a incidência de FeV estava 16,7, acima da própria bula da Roche na época, a gente passou a alterar a dose de ataque das pacientes. Diminuiu a dose de ataque, para diminuir a incidência de problema. Então, assim, a farmacovigilância não serve só para a gente controlar evento de imunobiológico, mas também para mudança de práticas, para práticas mais seguras e, enfim, e tudo isso que a gente espera que venha, né? Bom, era isso. Obrigada, Ana.